informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos entrando no ar com o programa desta sexta-feira, dia 7 de julho, depois do Serginho Sarat levando para vocês os seguintes destaques. Vendas de máquinas agrícolas subiram no primeiro semestre. Antes dos americanos, Brasil já tinha vetado carne dos Estados Unidos. Novo Código Florestal contribuiu para aumento do desmatamento. Mais de 6 toneladas de carnes impróprias apreendidas, inclusive em Dourados. Mato Grosso do Sul aumentou em 19% exportações de carne esse ano. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana na região de Dourados vai terminando como começou. Tempo seco, de sol e friozinho pela manhã, com mínima agora de 12 graus. E hoje completa 17 dias sem chuva em Dourados. A última foi em 20 de junho. E só há previsão de garoar fraco no dia 17. E já no dia 18, chega mais uma forte frente fria acompanhada de geada e temperatura mínima de 4 graus. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. Pela arroba do boi gordo, do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, pagou R$ 118,00 à vista. O Friboi de Ponta Porã voltou a operar ontem, oferecendo R$ 123,00 pelo boi, com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda também à vista a R$ 110,00 no Brasil Global e a R$ 113,00 no Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 16,00 e a de soja a R$ 59,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,29 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Colide Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Pouco mais de uma semana após os Estados Unidos anunciarem a suspensão da compra da carne bovina brasileira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, divulgou a informação de que o Brasil também vetou a entrada de lotes do produto importado daquele país. Maggi confirmou que de 32 contêineres de carnes frescas, como picanha e miúdos, 20 foram devolvidos por motivos de rotulagem, rastreabilidade e certificação. Mas o ministro mudou a versão dada sobre o período do veto. Segundo ele, a recusa de cargas ocorreu antes da suspensão da carne de boi pelos norte-americanos do produto brasileiro. Mesmo sob o fogo cruzado da Operação Carne Fraca, com delações da JBS Friboi na Operação Lava Jato, as vendas de carne bovina de Mato Grosso do Sul para o exterior surpreenderam e tiveram crescimento de 19% no primeiro semestre desse ano, em comparação com o mesmo período de 2016, alcançando 170.970.000 dólares. Os dados, divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, apontam ainda que houve aumento de 8,9% no volume embarcado de carne pelo estado esse ano, com 43.236 toneladas. Os números são referentes ao produto desossado e congelado, que é o quarto principal da pauta de exportações de Mato Grosso do Sul, atrás da soja, celulose e da cana. De acordo com o relatório da SESEX, também evoluiu em participação no período comparado, passando de 6% de janeiro a junho de 2016 para 7% nesse semestre. O mercado de trabalho rural apresenta em Mato Grosso do Sul melhor desempenho do que o das atividades urbanas. É o que mostrou o Cadastro Central de Empresas divulgados na quarta-feira pelo IBGE. Conforme o estudo, o número de trabalhadores na agropecuária cresceu 2,7% de 2014 para 2015, o único resultado positivo entre os principais setores produtivos do Estado. A retração dos demais segmentos chega a 16%. Em 2014, havia 18.257 trabalhadores rurais. No ano seguinte, essa quantidade aumentou para 18.766 aqui no estado. Mesmo modesta, essa foi a única variação positiva no período entre os principais setores econômicos de Mato Grosso do Sul. Com obras paradas há mais de 2 anos, a unidade de fertilizantes nitrogenado 3 da Petrobras em Três Lagoas volta ao cenário estadual como chave para destravar a crise do gás natural e aumentar sensivelmente as exportações. Nesta semana, a Petrobras assinou um memorando com a petrolífera chinesa CNPC, prevendo que as companhias podem avaliar oportunidades no Brasil e no exterior em áreas de interesse mútuo. Se as negociações caminharem bem, pode ser essa a solução para a fábrica de Três Lagoas. 2 homens foram presos pela Polícia Federal após serem flagrados transportando 57 quilos de cocaína no tanque de combustível de um trator. O caso aconteceu na quarta-feira em Corumbá. De acordo com a PF, policiais faziam um trabalho de fiscalização em uma área alagada do Pantanal quando viram um trator, já que o veículo é muito usado devido à facilidade para se deslocar pela área inundada. Os 2 ocupantes levantaram suspeita após contarem versões diferentes sobre o que estavam fazendo ali e para onde iam. Quando os agentes fizeram buscas pelo trator, encontraram a droga escondida no tanque de óleo diesel.
Mais de 6.500 quilos de alimentos impróprios para o consumo, entre eles carne e linguiça, foram apreendidos entre os dias 26 e 30 de julho em açougues e supermercados de Dourados, Carapó e Rio Brilhante. Após essas apreensões, os produtos... Após as apreensões, os produtos foram destruídos. Essas apreensões foram o resultado de uma ação da Força-Tarefa formada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo, a DECOM, e fiscais da IAGRO, da Superintendência Federal de Agricultura e da Vigilância Sanitária Estadual e dos municípios. Segundo a DECOM, o principal objetivo da ação foi impedir e fazer a repressão à comercialização de produtos que estivessem em condições impróprias para o consumo ou que estivessem em desacordo com as exigências da legislação sanitária. Entre as principais irregularidades encontradas estavam o armazenamento inadequado dos alimentos, a temperatura em desconformidade com as normas sanitárias, a ausência de registro de inspeção sanitária e ter origem em abate clandestino de animais, entre outras. Em razão das ilegalidades encontradas na operação, foram registrados 8 boletins de ocorrência pela DECOM, que vai encaminhar para as delegacias nos municípios fiscalizados. A Caixa Econômica Federal anunciou ontem R$ 94.500.000 para o Plano Safra 2017-2018 em Mato Grosso do Sul. O valor é 350% maior com relação à safra passada, quando foram disponibilizados 21 milhões. A taxa de juros caiu 1 ponto percentual, passando para 7,5% ao ano para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Outra mudança anunciada é que será liberado R$ 3 milhões para cada CPF. Antes, era liberado até R$ 1.500.000 por pessoa por trimestre. De acordo com o diretor executivo da Caixa, Márcio Ricaldi, o banco pretende atingir esse valor de 94 milhões e, se estiver muita demanda, há a possibilidade de aumentar a quantia disponível para o Estado. Foram liberados 10 bilhões nacionalmente e esse valor é conforme a demanda de cada estado. Se houver muita procura nesse trimestre por parte dos produtores de Mato Grosso do Sul, poderemos direcionar mais recurso, informou o Ricaldi. Segundo ele, a Caixa opera há 3 anos com o Plano Safra e ainda tem poucos clientes. Depois de 8 anos sem comercialização, o Ministério da Agroindústria da Argentina confirmou a primeira exportação de laranjas para o Brasil. Se trata de um carregamento de quase 22 toneladas da fruta, que partiu de Concórdia, na província de Entre Rios, e ingressou por São Borja, no Rio Grande do Sul, rumo à Central de Abastecimento, a Ceasa de São Paulo. As vendas de máquinas agrícolas no Brasil caíram 0,1% em junho diante de maio e recuaram 1,2% sobre igual mês de 2016 para 4.051 unidades, informou ontem a Anfávia, que representa os fabricantes de veículos. Segundo a vice-presidente da Anfávia, Ana Helena de Andrade, os agricultores reduziram o ritmo de compra de máquinas em junho, enquanto aguardavam definição de financiamentos do Plano Safra. No primeiro semestre, as vendas subiram 21,8% para 21.327 unidades, com produtores rurais investindo em meio a colheitas recordes de soja e milho. O coordenador da Comissão de Agricultura Familiar da Frente Parlamentar de Agropecuária, deputado mineiro Zé Silva, promoveu na quarta-feira uma reunião com entidades do setor produtivo para iniciar a definição da pauta de trabalho do grupo. Zé Silva destacou a importância do surgimento de uma visão moderna que não divide mais as atividades do campo em agricultura familiar e agronegócio. Apenas o agronegócio familiar, que é a agricultura familiar, tem foco no consumo interno e a agricultura mecanizada tem mais foco na exportação, explicou o deputado. Segundo ele, as pautas vão desde o acesso à terra, a assistência técnica e extensão rural, a tributação, a legislação, especialmente do Ministério da Agricultura, que trava o crescimento dos pequenos produtores, porque tem uma visão equivocada do porte desses empreendimentos.
Segundo o Zé Silva, até o final de julho a pauta estará pronta para ser entregue no Congresso Nacional. No encontro também foi definida como prioridade a certificação dos produtos e o estudo de um novo modelo de crédito rural. O modelo atual está falho e ultrapassado. A alta inadimplência do Pronaf, criado há 21 anos, não é culpa do produtor, afirmou o Zé Silva. O esmagamento de mandioca pelas indústrias de fécula caiu quase 42% no primeiro semestre de 2017, ou menos 786 mil toneladas em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Como consequência, a produção de fécula recuou 41% no mesmo período de comparação. Diferente de anos anteriores, há menor disponibilidade de lavouras para a colheita, que estão concentradas com poucos produtores, resultando em uma safra mais curta com preços da mandioca em níveis elevados. A cotação média da raiz nesse primeiro semestre foi de R$ 502 a tonelada, alta de 72% em comparação com o preço médio do mesmo período do ano passado. De acordo com dados do IBGE, nesse ano, a área a ser colhida com mandioca no Brasil deve ser de 1.360.000 hectares, 7% abaixo da registrada na safra passada. A BRF Foods, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou uma nova etapa do processo de reestruturação dos negócios, aprovado pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada em 29 de junho, segundo o fato relevante informado ontem. A empresa contará com 14 vice-presidências que se reportarão ao presidente da BRF, Pedro de Andrade Faria. Entre os ajustes na estrutura organizacional, a gestão de mercados internacionais, antes dividida em Ásia, Europa, Américas e África, será conduzida em um único segmento, o internacional, e ficará sob o comando de Simon Cheng, que liderava as operações da BRF na Ásia. A companhia ainda terá outras 3 divisões, a do Brasil, a Oni Foods, que concentrará os negócios da subsidiária dedicada ao mercado muçulmano, e a Conisul, que agrupará as atividades na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Novo Código Florestal contribuiu para o aumento do desmatamento, diz ministro do Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, disse que o novo Código Florestal contribuiu para o aumento do desmatamento no Brasil nos últimos 2 anos. Em seminário na Câmara sobre os 5 anos da lei, o ministro destacou que o principal retrocesso do Código foi a anistia de multas por desmatamento ilegal. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista, o Observatório do Código Florestal e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O Código Florestal, a sua própria aprovação e o processo de discussão, ele gerou consequências que não foram boas a princípio, principalmente no que diz respeito à sensação de impunidade. A reforma do Código Florestal, ela não deixou de ser uma anistia para aqueles que tinham cometido desmatamento ilegal. Presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, discordou do ministro e disse que o Código Florestal não foi causa do desmatamento. Segundo ele, o código já tem 5 anos, mas o desmatamento só aumentou nos últimos 2 anos. Na visão dele, o código trouxe avanços. Para o ministro Sarney Filho, o aspecto positivo do Código Florestal foi a criação do Cadastro Ambiental Rural, o banco de dados que armazena informações ambientais sobre as mais de 5 milhões de propriedades rurais do país. De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, mais de 4 milhões de imóveis rurais já foram cadastrados. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, afirmou que a luta atual no Congresso é evitar a prorrogação do prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural, que inicialmente estava prevista para 1 ano após a regulamentação do Código. Esse prazo já foi dilatado pelo governo para 31 de dezembro de 2017, por meio de medida provisória. Propostas em tramitação no Congresso visam adiar essa data. O que nós não podemos aqui no Congresso é aceitar prorrogações de prazo para a implementação do Cadastro Ambiental Rural.
porque isso pode gerar na sociedade brasileira a sensação de que ninguém precisa preencher os dados, ninguém precisa cumprir o seu dever, porque a todo momento o parlamento prorroga prazos para o cumprimento das obrigações. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, também acredita que o principal desafio agora é evitar novos retrocessos no Congresso. Ele criticou a aprovação da medida provisória 759, que, na sua visão, regularizaria a grilagem de terras. Tato também discorda da proposta do governo de permitir venda de terras para estrangeiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima sexta-feira e marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês também podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.